Amém, meus irmãos, graça e paz, para a glória de Deus, chegamos, aleluia, na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar para a glória de Deus, viu? Para a glória de Deus, você vai ficar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Coloca aqui nos comentários. É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter essa preocupação que Josué teve. Pastora, que palavra é essa? Pois é, foi a preocupação que Josué teve. Louvado seja o nome do Senhor. E a preocupação que nós precisamos ter quando alguém se aproxima de nós. É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Porque aparentemente até parece que é um dos nossos, né, irmãos? Mas no decorrer dos dias, a gente vai ver que é um dos nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos buscar esse discernimento espiritual. Nós precisamos buscar da parte de Deus essa graça. Olha o que Josué. Olha que história tremenda. Está aqui no capítulo 5 de Josué, que diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a preocupação de Josué. Louvado seja o nome do Senhor, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele. E chegou-se a Josué a ele. Josué se aproxima, né? Louvado seja o nome do Senhor. Josué se aproxima desse homem e pergunta: é tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Olha a ousadia desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. E disse ele: olha o que ele diz. Olha que coisa tremenda. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eu não sou um dos seus e também não sou um dos seus inimigos. Eu não sou nenhum dos seus e nenhum dos seus inimigos. Mas eu sou, sabe quem que eu sou? Olha só. E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se sobre o seu rosto na terra e adorou e disse: que diz meu senhor ao teu servo? O que diz meu senhor ao teu servo? Louvado seja o nome do Senhor. Josué estava falando, né, com um ser espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ele se aproxima e indaga: é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Louvado seja o nome do Senhor. E esse ser diz: não, eu não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou e adorou. E indagou novamente: que diz meu senhor ao teu servo? O que diz meu senhor ao seu servo? Porque o seu servo quer ouvir a tua voz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz, aleluia, do Senhor de verdade? De verdade você quer ouvir? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem quer ouvir a voz de Deus obedece. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué, ele queria ouvir a voz de Deus porque ele queria obedecer. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria cumprir aleluia, os desígnios de Deus. Ele queria obedecer. Olha que coisa linda. Josué queria obedecer, aleluia, aos desígnios de Deus sobre a vida dele. Por isso ele faz indagação. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
Lembra do que eu te disse? Que quem quer ouvir a voz de Deus precisa obedecer? Se você quer ouvir a voz de Deus, primeiro passo para que isso aconteça, você precisa ter o propósito no seu coração de obedecer. E assim que esse anjo mandou Josué descalçar o sapato dos pés, louvado seja o nome do Senhor, ele assim o fez. Conta a Bíblia Sagrada, ó, e fez Josué assim. E fez Josué assim, rapidamente, como o anjo, aleluia, ordenou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como o anjo ordenou, louvado seja o nome do Senhor. Ele obedeceu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que palavra, meus irmãos, gloriosa. Olha que palavra tremenda. Que nós venhamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã tão gloriosa. Que nós venhamos aprender com o nosso Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Que diz o meu Senhor ao seu servo? Se você quer ouvir a voz de Deus, o primeiro passo é querer obedecer. Viu? Para você ouvir a voz de Deus, você tem que ter o propósito no seu coração de obedecer. Se você tiver esse propósito no seu coração de obedecer, saiba você que Deus ele vai te responder. Viu? Deus ele vai te responder. E assim que Deus te responder, te obedeça. Eu vim aqui te dizer isso. Assim que você ouvir a voz de Deus, custe o que custar, obedeça. Obedeça, porque você não sabe o que Deus vai fazer lá na frente. É melhor obedecer. Louvado seja Deus. Não olhe para o seu hoje, para o que você está vendo aqui diante dos teus olhos. Sossega o teu coração, viu? Sossega o seu coração, confia no Senhor. Confia no Senhor, sossega o teu coração e obedeça. Tão somente obedeça, porque Deus, quando ele nos ordena a fazer algo, é porque Deus, ele conhece o amanhã. Deus, ele é aquele que conhece o amanhã e nós não. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos o amanhã, mas Deus, ele é aquele que conhece. Deus, ele é aquele que conhece. E nós não obedecemos porque nós conhecemos o amanhã. Nós obedecemos porque nós confiamos em Deus. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos que o que Deus tem preparado para nós é muito melhor. Então é melhor obedecer. Escuta a voz de Deus, viu? Escuta a voz de Deus. Veja todo o procedimento de Josué. É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Né? Não sou. Né? O que falas que diz meu Senhor ao seu servo? Ele indaga. E após o anjo responder, ele faz o quê? Obedece. Né? É o processo. É fácil, não é? Mas o processo tem que ser cumprido. Tem que ser obedecido. Viu? Ouça a voz de Deus. É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Tem essa preocupação. Viu? Nem tudo que reluz é ouro. É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E a melhor escola é a vida. A vida nos ensina, irmãos. A vida nos ensina. É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. Coloque em prática. Louvado seja Deus. Deus tem um mistério profundo com você, viu? Deus tem uma obra profunda com você. Entra nesse manto de mistério aqui, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno e quero orar pela sua vida, viu? Na metade desse dia eu quero orar pela sua vida. Você é uma bênção na minha vida. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra, abençoar a vida de alguém. Não seja um mar morto. Como assim, pastora, que só recebe? Né? O mar morto só recebe as águas, mas não deságua em lugar nenhum. Louvado seja Deus. Mas você pode desaguar. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu, você pode repartir aquilo que você recebeu com alguém que está aí precisando, viu? De uma direção da parte de Deus.
viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe até a metade desse dia.